cereja do bolo acontece no momento em que a filha de 17 anos liga para o seu pai e pede orientações sobre a iniciação da sua vida sexual. E o pai está na frente dos amigos e começa a aconselhá-la sobre o que fazer. O que vai de contraponto à série Adolescência, que mostra que o pai não tinha conhecimento, não tinha conexão com o seu filho. E esse filme, com toda certeza, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Nada a esconder. Um filme que eu não dava nada pra ele, mas ele me entregou tudo. Dirigido por Fred Cavalier, é um filme francês de 2018 e assim, um absurdo de bom. Aborda temas como homofobia, manipulação, gaslight, traição e assim, uma crise que acontece quando você pensa que você conhece as pessoas, mas você acaba descobrindo que elas não são exatamente aquilo que você pensa que elas são, e tudo por causa do quê? Senha no celular. E aí eu te pergunto, você aceitaria participar de um jogo no qual consiste em tirar a senha do seu celular, colocar sobre a mesa e a partir daquele momento, tudo que vocês receberem, seja mensagem, foto, áudio, chamadas, vão ser compartilhados com os demais jogadores? Será que até o final desse jogo os casais vão continuar juntos e os amigos vão continuar amigos? É mais ou menos em cima dessa premissa que o filme acontece. Vou avisar desde já que vai conter spoilers e o que o meu vizinho ainda continua firme e forte na sua reforma. Parece que ele está refazendo a casa dele do zero. Então, palmas para ele, porque hoje em dia não é tão fácil assim fazer uma reforma. Então, se tiver algum barulho, vocês relevem. O filme começa com um casal preparando o apartamento e, detalhe, toda a trama desse filme vai acontecer nesse apartamento, em que o Vincent e a Marie estão preparando para receber os seus amigos para um jantar. E assim, lá na cozinha, o Vincent tá com o celular dele, olhando o que? Peitos. E ele tá lá, rodando assim e para, e olha para um, e joga, e olha, e dá um zoom. E vira a tela assim pro lado. E vira a tela, e é de tudo quanto é formato, de tudo quanto é tamanho, e ali assim, em menos de 5 minutos, você já aponta o dedo assim, esquerdo macho, primeiro cancelado é você, enquanto a mãe tá lá vasculhando as coisas da filha adolescente de 17 anos, que pelo visto ia sair. A mãe, que é terapeuta, ela acha uma caixa de preservativo. E ao invés de conversar com a filha, ela começa a gritar com a menina, que sai de casa aborrecida, nervosa com a mãe. E aí ela vai até o Vincent reclamar da menina, do comportamento da menina. Ele solta um feixe na mulher, fala assim: às vezes a nossa filha tá precisando de uma mãe, não de uma terapeuta. Você fica... Rapaz, não é que ele pode ter razão? Acho que o necessário é você exercer o seu papel de pai, o seu papel de mãe. Ainda mais quando seus filhos entram na adolescência, que é bem complicado. E quando você precisar de ajuda extra, leve para o terapeuta para que ele tenha o suporte profissional. Então, assim... só voltando. Na hora que o Vincent tá olhando os peitos, a Marie tá colocando brincos. Gente, prestem atenção nesses brincos. Dos mesmos causadores de divórcios por causa de um lenço. Vou contar um babado aqui pras meninas. Partindo pro segundo casal que tá chegando para esse jantar. Tá ali no saguão do apartamento e você vê assim, que companheirismo e romantismo não tem. É um relacionamento de conveniência, porque assim... Por que que eles estão juntos? Porque os dois estão discutindo e pega celular de novo para ligar para saber se as crianças estão dormindo. Eles têm 2 filhos pequenos e parece que quem tá tomando conta das crianças é a mãe do cara lá. E já é uma senhora de idade.
Aí você pensa, ok, a sogra ficou com os filhos para que eles pudessem sair, ter uma noite de casal, que aparentemente é saudável, é bom. Ali você vê que a esposa não tem uma boa relação com a sogra e que o cara é aquele típico filhinho de mamãe. Aí eles chegam no apartamento, a esposa, como é que ela chama mesmo? Eu tenho uma colinha aqui, gente, peraí. A Charlotte tinha levado tiramisu, é sobremesa bem típica francesa, né? Vamos lembrar que o filme é francês. Pausa aqui pra elogiar a dublagem brasileira, porque pus esse filme pra gente assistir, já era quase 11 da noite, tava cansada. Gente, a dublagem entregou tudo junto com esse filme. Emoção, talento, profissionalismo, assim, parece que eles estavam lá. Não sei quem são os dubladores, me perdoem, eu não fiz essa pesquisa. E parece que o Vincent, ele tinha feito uma sobremesa surpresa. Mas aí a Marie, a nossa terapeuta, vai lá e fala assim, que bom que você trouxe tiramisu, porque o Vincent fez uma sobremesa lá meio esquisita, né? E eu não tô afim de comer essa sobremesa que o meu marido fez de surpresa para os convidados. Respeito e consideração naquele casal ali não tinha. Não, sem contar o Marco, enjoado ele, não podia comer nada também, né? O filhinho da mamãe. Sim, a Isabela já entregou, filhinho da mamãe. Ali você já viu que os dois casais que estão ali têm problemas. Aí vamos para o terceiro casal. Eles já aparecem lá também no saguão do apartamento. Beijos e abraços, sorrisos e piadinhas. E fazem aposta para ver quem chega primeiro. Ela vai de elevador, ele sai correndo pelas escadas. E aí eles chegam no apartamento do casal lá, rindo. E quando a Marie vai abrir a porta, eles estão lá se agarrando. Parece mais aquele casal de adolescentes da sua roda de amigos, assim. Aí você vê que a Marie faz uma expressão do tipo, gente, pra que isso tudo? Do tipo, nossa, eu tô casada sei lá há quanto tempo e meu marido não me dá uns pega desse jeito. Não que idade de casamento, tempo de casamento faça o casamento esfriar, mas na maioria das vezes. E aí todo mundo chegou, a Leia, ela tinha levado um vinho. E era um vinho, parece que um vinho diferente, orgânico, bio alguma coisa que você tinha que chacoalhar ele pra tirar os gases. Aí lá vem o Marcos. Ai, eu não posso com esse daqui porque isso daqui vai... Aí... A Charlotte não perde tempo. Ele não pode com nada, a não ser com a comida que a mãe dele cozinha. Ali você descobre que a mãe não estava cuidando das crianças. A mãe morava com o casal. Tá, não é uma informação do outro mundo. É mais comum do que você imagina. Existem sim pais que moram com os filhos depois do casamento e... Porque na maioria das vezes a gente também sabe que não é muito bom o relacionamento. O clima parece que tá agradável entre amigos, mas tenso entre os casais. E eles estão conversando, esperando mais um chegar, que é o Ben. Também é amigo deles e o divorciado do grupo, mas parece que ele tinha uma nova parceira. Tava todo mundo assim ansioso para conhecer essa nova parceira dele. Não, pausa para aquela cena triste, né? Eles especulando quem seria a suposta nova namorada do Ben, né? Sim, todo mundo assim, já julgando a mulher antes mesmo de conhecer. Se ela era nova, se era ela velha, se ela era grisalha, se ela era plastificada. E aí, quando ele liga, todo mundo assim sai na porta do apartamento pra ver. Gente, e aí você começa a fazer as contas, porque se eles eram amigos no ensino médio e eles já eram amigos há 35 anos, tá todo mundo ali na faixa dos seus 45, 50 anos, o comportamento deles eu não vejo as minhas filhas tendo. E aí, de todos que estão lá, o Ben é o mais diferente. É algo que vai ser muito importante lá na frente. O Ben não leva a sua companheira. Ele disse que ela tinha tido um mal-estar, uma virose e não pôde ir. Todo mundo se decepciona, ou seja, ninguém queria ver o Ben.
E aí, quando eles vão pra mesa de jantar, todo mundo conversando entre si, ninguém dava atenção pro Ben. E antes, assim, do jantar, o Ben queria tirar uma selfie. Se vocês assistiram o meu vídeo do Round 6, que eu explico a simbologia, eu vou explicar, mas a Helena tem uma visão diferente. Então, vocês fiquem aqui até o final do vídeo, não vale pular até o final do vídeo, hein? Então, e aproveita, dá a curtida aí se vocês estão gostando do vídeo. Mas voltando. Eles estão lá no jantar, todo mundo conversando entre eles, menos com o Ben. E aí você vê que o Ben tá se sentindo excluído, deslocado entre os próprios amigos de mais de 30 anos, aonde vocês percebem como que ele foca as angústias dele, a ansiedade dele, a tristeza dele na comida. É bem aquele tipo de amigo que é excluído, sabe? Eu tentava entrar na conversa, mas ninguém dava atenção pra ele. Ponto máximo dessa exclusão foi quando os caras lá, os homens do grupo, eles receberam uma notificação no celular deles falando de um jogo de futebol que ia acontecer no outro dia. E o Ben não. E pasmem, o Ben, ele é professor de educação física e tinha sido mandado embora. Todo mundo lá conversando, todo mundo contando o caso, e o Ben, ele insistia em querer contar um caso engraçado. Depois de muita insistência, o pessoal lá da mesa dá uma chance e ouve a história dele, onde o Ben conta que estava num ônibus, um homem tinha infartado e estavam lá tentando fazer a ressuscitação. Só que aí o celular começa a apitar. O som que ele faz é semelhante àquele bip do coração quando tá voltando. A esposa que estava do lado meio que fica feliz, mas aí percebe que era o celular. Volta pra ressuscitação. E aí o celular volta a bipar de novo. E aí a mulher pega o celular e vê que era a amante do cara ligando. Na história do Ben, ela ficou viúva e corna ao mesmo tempo. Aí fica aquele silêncio constrangedor. Sim, fica aquele silêncio constrangedor na mesa olhando pra ele. O Ben fica... Gente, isso não é uma história engraçada? Aí fala, tipo, não, o cara é meio burro, né, por ter senso. Aí começa. Porque esse comentário partiu do homem. O nosso Vicente. O Vicente dos peitinhos. Aí a esposa dele, a terapeuta, por quê? Você tem senha no celular. Aí ele pega o celular dele e mostra os peitos. Aqui, ó. Daí nós descobrimos, ele é cirurgião plástico. Aí vem aquele alívio. Aquele alívio não, aí você fica com cara de tacho. Você, Aí ele pega e fala pra esposa dele, a Maria, não, eu não tenho interesse em ver o teu celular. Pra quê? Ela... Nossa, não tem ciúmes de mim? O vizinho ali tá quebrando no punho. Aí o casal de rede social, o casal de Instagram, nós não temos problema. Nós conhecemos. E detalhe, eles são casados e estão assim na tentativa de ter filhos. Realmente, ele tá muito empenhado nessa tentativa de ter um filho. E aí fica naquela discussão. Pra que senha no celular? Por que ter senha no celular? E o Ben tá assim, gente... Não, e o pior é que ele contou a história, mas ninguém mais se importou com ele. O povo começou a discutir entre si e esqueceu ele de novo. E aí, ninguém mais colocou ele no meio da conversa. E aí, a nossa terapeuta fala assim, vamos fazer um jogo? Por isso que quando você for fazer uma terapia, nem sempre o primeiro terapeuta é o aconselhável. Vale a pena você realmente buscar sempre uma segunda, uma terceira opinião. Isso não é só para terapeuta não, para médico mesmo. Você está entregando essa saúde, não só a sua saúde física, como a sua saúde mental também. Então, se você não se sentir seguro, vale a pena você buscar uma segunda, uma terceira, às vezes até uma quarta opinião. Então, essa terapeuta pega e diz, vamos tirar a senha dos nossos celulares e colocar em cima da mesa. E a partir de agora, desse momento, tudo que a gente recebeu, os outros vão ficar cientes. Se ninguém aqui tem culpa no cartório, então vocês vão esconder o quê? Aí vem aquele joguinho de manipulação, aquele gaslight velado que você fica assim... Eu te mostro no celular se você mostrar o seu. E você fica vendo assim, gente... Já vi essa cena em algum lugar. E assim, é bem coisa de adolescente. Você vê assim, adultos de 45, 50 e poucos anos agindo como se fossem adolescentes. Porque eu já mencionei isso
no vídeo que eu fiz sobre adolescência e também sobre roleta russa, em que muitos adolescentes acabam fazendo coisas às vezes que não querem para não ficar de fora da turma, né? Para não serem julgados, não serem atacados como os diferentões. E ali você vê a mesma coisa acontecendo, porque você viu que a grande maioria ali não queria, mas eles cederam para não serem tacados como os diferentões, para não entrarem na brincadeira, não mudou muita coisa não. Para vocês jovens verem que às vezes os adultos não estão assim tão seguros da vida como vocês acham que eles estão. Às vezes os adultos estão tão mais perdidos quanto os jovens. Mas, continuando no filme, a Margot, filha do Vincent e da Marie, chega em casa. E ela pede para falar com quem? Com o pai. E ele vai. Ela nem olha para a mãe. O esperado dentro de um retrato familiar padrão, né? É que uma serra começa a tocar agora. O pai vai falar com a filha e ela pede dinheiro pro pai, porque parece que ela tá indo para uma festa. E ela disse que ela queria falar longe da mãe para não ter problema, o que já denota aí que não tem um bom relacionamento com a mãe. Que é terapeuta. Mas assim, é aquilo que eu falei. Não é só porque você exerce uma profissão que você tem que aplicá-la o tempo todo na sua casa. Às vezes o seu filho só quer que você seja pai e mãe dele. Nesse momento, os outros convidados estão lá na mesa, né, discutindo sobre essas coisas de celular. Aí o Thomas, ele recebe uma mensagem suspeita, pedindo para ver o corpo dele. E aí, não bastante, uma ligação de um número desconhecido começa a tocar no celular. Um som do tipo... Até que o Vincent chega de novo na sala de jantar com o celular da filha zoando o Thomas. O que denota também que ele tem um bom relacionamento com a filha, que pegou o celular da filha para poder mandar mensagem, para poder ligar. Ele senta na mesa rindo com o celular. A filha vem logo atrás, diz assim: pai, devolve meu celular que eu tô saindo. O jogo continua e detalhe, a Charlotte tá bebendo. Da mesma forma que o Ben tá comendo, a Charlotte tá bebendo. Detalhe, assim que ela chega no apartamento, ela dá um jeitinho, né, de ir em algum cômodo. Ela tá de vestido. Ela tira a parte íntima dela e guarda na bolsa. E nesse exato momento, o meu vizinho começou a trilha sonora. Mas que bom que pelo menos direitos autorais não vai pegar, então vocês relevem. Então, assim, curtam, se inscrevam, porque olha... Mas, continuando. O Steve Jobs liga pra Charlotte, o marido dela. Atende? Ah, não é nada importante. É do trabalho. Gente, ela tentando fazer um charme, né? Tipo, provocar o marido. Ela se joga assim na mesa, ela vai assim. Era um rapaz jovem do outro lado. Senhora... Charlotte, ela... Aí ele fala que o computador tinha ficado pronto, que ela podia pegar na segunda. Aí ela conversa com ele fala que ia sair com a esposa, ter a lua de mel que não teve. Ela deseja boa sorte, mostrando que ela realmente tinha mágoa e rancor e guardava ressentimento do casamento dela. E ela olha pro marido dela, viu? Eu não disse? Eu não tenho nada a esconder. A povo perguntou, por que Steve Jobs? É porque eu quero TI. Você que é do TI, cuidado, às vezes o seu nome tá salvo como Steve Jobs no celular de alguém, viu? O que faz pensar que às vezes algumas mensagens e ligações, tarde da noite, às vezes pode ser do serviço mesmo. Mas pode isso? O povo não respeita o horário. E é que é na França, nem Brasil. Bom, eu tô atropelando aqui, eu tô só lembrando as partes aqui que vem, pode ser na frente, pode ser atrás. Não tá sendo por ordem de acontecimento, tá indo pelo que eu tô lembrando aqui. Eu sei que tem uma parte também que a Marie, ela recebe uma ligação do pai dela que fala que a cirurgia que ela quer fazer já tá tudo pronto, já tá agendado, e todo mundo tipo, como assim você vai fazer uma cirurgia, né? Todo mundo fica preocupado e tipo, nossa, você tá bem de saúde? Ela, não, eu só vou colocar silicone. Você acha que vai ter sororidade feminina ali? Não! As mulheres da mesa começam a questioná-la, tipo, como assim uma terapeuta vai fazer uma cirurgia plástica? Ela, mas qual o problema? Mas é porque você é uma terapeuta? Ela,
Sim, eu sou. Você não tem que estar bem contigo mesma, você não tem que se aceitar. Ela, mas o que isso tem a ver? Ué, mas não é isso que você faz? Não é fazer as pessoas se aceitarem? Você não se aceita? E assim, começa um julgamento ali na mesa. E aí, aonde você vê que o Vicente tem o ressentimento. Porque pra família da Marie, que parece que ela já vinha de uma condição financeira melhor, ela devia ter casado com alguém de status semelhante. Não quer dizer que um cirurgião plástico não seja qualquer pessoa, mas para o pai da Marie, ela devia ter casado com o cirurgião, não com o Vincent. E tem um detalhe que aí tá o Vincent e acho que o Marcos, o nosso Marcos, na cozinha. E eles estão olhando as mulheres na sala de jantar. E aí o Marcos pergunta pro Vicent como que ele fazia para aguentar os problemas do casamento, né? Como que ele tava fazendo. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. O Vicent fala assim, eu só relevo, deixo rolar. E aí depois inverte. Vai a Marie e a Charlotte pra cozinha. E é a Charlotte que tá olhando os homens pra sala de jantar. E aí a Charlotte conta pra Marie que o Vicent tá fazendo terapia. E a esposa terapeuta não sabia. Todo mundo sabia de menos ela. Mas teve um momento que ela foi pegar a bebida, descaradamente ela derrubou na blusa do Vincent. Não, vamos lá, vamos limpar, senão vai manchar e coisa e tal. Levou o homem pra cozinha e começou a limpar, assim, a estapear. E falou assim, você ia me contar quando? Aí tem aquela DR ali na cozinha, tem um momento que eles saem meio da mesa e aí o nosso Marquito, ele chega pro Ben. E aí ele faz a proposta. Vamos trocar de celular? Porque parece que os dois tinham um celular meio que parecido. Ele, não. É que, sabe, todas as noites, não é nada sério não, é só uma brincadeira. Brincadeira, cara. Sabe como é que é? Essas coisas online. E aí eu aproveito para perguntar para vocês. Coisas online é só brincadeira ou não é brincadeira? Que aí é a questão. Todas as noites, assim, só para distração, diversão, eu recebo umas fotos íntimas. De uma amiga, amicíssima, né? Muito amiga, nossa amiga demais. E assim, sabe como é que é? A Charlotte, né? Ela não vai gostar. E tem as crianças. Então, isso por mim, amigo. Não, me tira disso, sabe? Você vai ser responsável pelas crianças chorando, pelo meu casamento. Não, eu responsável? Eu? Quem é que recebe a foto da anatomia da amiga e eu? Não, me tira disso. E o Ben se mantém firme e não troca. E aí, assim, o Marcos fica puto. Eu não sei que confusão que acontece lá. Antes disso, a Charlotte recebe um outro e-mail. E o Ben coloca lá para ser traduzido, né? Para ser falado e coisa e tal. E aí se descobre que a Charlotte estava vendo casas de repouso. Lembra que a mãe do Marcos morava lá com eles? Então, mais uma vez, gente, fazendo as coisas às escondidas. Que comunicação que tem nesses relacionamentos? Que maturidade, que confiança. Que relacionamento é esse? Um fala que vai fazer terapia, não conta. A outra fala que tá vendo lar de idosos pra mãe do cara e não conta. Não, que eu tava lá com uma amiga, eu gostei, sabe? Uhul. Começa a desabar e conta que por causa da mãe dele, eles não têm mais vida íntima. Isso me lembrou muito uma cena de uma série que eu assisti, gente, há muito tempo atrás. A tradução brasileira é linda nessa hora, né? Chamava Donas de Casas Desesperadas. Eu te contei dessa cena do jantar. Me lembrou esse momento que tava revelando ali a vida íntima. Aí a terapeuta ali, que eu já tô assim na suspeita se era terapeuta ou não, ela solta uma informação de que a presença da mãe na casa causava um efeito castrador no filho. Eu pesquisei, eu juro que pesquisei isso para trazer, eu não consegui achar nenhuma informação. O que eu consegui achar foi que pode sim causar aquele efeito de dependência emocional, aquele típico filhinho da mamãe não deixar que o filho
cresça, que ele permaneça sempre dependente dos cuidados da mãe, o que era bem característico nesse filme mesmo, porque você via que tudo ele falava da mãe, tudo era dependente da mãe, que a mãe que cozinhava, que a mãe que era isso, que a mãe que era aquilo. Bom, agora, se é verdade, se é uma verdade absoluta, aí eu já não tenho propriedade para estar falando, para estar opinando. Isso também me faz lembrar de um vídeo que eu assisti há alguns anos atrás, do Luba. Era o Jean também? O Jean tava junto? Aquele quadro que ele tinha, Se Eu Sou Babaca, e a esposa tinha colocado uma plaquinha, justamente porque eu acho que a mãe do cara tava morando lá e eles não estavam tendo vida íntima. Bom, a Kátia Damasceno pode te falar melhor sobre esse assunto. Mas aí fica aquele clima, aquela discussão toda. E eu sei que tem um momento lá que o Marcos, ele consegue trocar o celular dele com o celular do Ben. E aí vocês devem estar pensando, e o casalzinho de Instagram? Não vai acontecer nada? Tem um momento que eles vão tentar tirar essa bendita selfie que não acontece, e o Ben pega o celular da Leia, da Leia, pra tirar a selfie. E aí ela começa a receber mensagens do ex dela. Aí ela vai explicar que o ex dela mandava mensagens com ela, tinha contato com ela, porque ele já estava num outro relacionamento, mas parece que era um relacionamento que não estava dando muito certo, e ele mandava mensagens para ela para pedir aconselhamento. Não sei se isso é muito certo, se é muito válido, se é uma causa polêmica, e deixa vocês aí no comentário o que vocês acham disso. Ser amigo de ex, se é válido, e até que ponto essa amizade com ex vai. E aí começa a briga do casal. Ele dá um chilique, você vê que ele é tão infantil. O que mostrou, que deixou claro nesse filme, são infanto-adultos. Aí acontece também a melhor cena do filme. O celular do Vicente começa a vibrar e é a Margot, a filha do casal, do Vicente e da Marie. E aí ele atende. E a filha tá assim, numa voz angustiada. Você sente que a menina tá angustiada. Ela tem um namorado. E aí ela conta que os pais dele tinham ido viajar e ele estava sozinho em casa. E aí vocês lembram que no início do filme a Marie tinha achado uma caixa de preservativos? Pois bem, foi o Vicente, o pai, que entregou para a menina essa caixa de preservativos. Ela fala isso na ligação. E aí ela fala que o namorado dela tinha convidado ela para ir para casa dele, que eles iam ficar sozinhos. Ela sabia que aquilo ia acontecer, mas ela não esperava que ia ser naquele dia. Tinha pego ela de surpresa, que ela não sabia o que fazer. E tá todo mundo ouvindo aquilo. A filha de 17 anos ligou para o pai para pedir ajuda e aconselhamento sobre o que ela devia fazer. E o pai, assim, tá no meio do jogo. Ele não podia sair, não podia pegar aí para um lugar mais isolado. Ele tá com o celular em cima da mesa, escutando a filha no viva voz. E assim, você vê que a menina confia no pai a ponto de relatar essa situação íntima que muitos jovens provavelmente passariam sozinhos ou talvez contariam para a mãe. Ela ligou para o pai e ele foi de uma sensibilidade, de uma maturidade, de uma humanidade. E aí ele orienta a menina dizendo que ela não precisaria fazer absolutamente nada que ela não quisesse, que ela não podia se sentir forçada, obrigada, que de fato ele entregou aquilo pensando na proteção e na segurança dela, mas que se ela não se sentisse pronta, ela não precisaria dar aquele passo, que ela só daria aquele passo no momento em que ela se sentisse pronta, e que se o namorado dela a amasse de verdade, ele ia entender, respeitar e esperar. E aí a menina pega e fala que ela sabia que podia contar com o pai dela, que sabia que ele ia dar esse suporte, esse amparo, que por isso que ela ligou para ela, que se ela tivesse ligado para a mãe ou conversado com a mãe dela só ia gritar com ela, que era o que a mãe só sabia fazer. Uma terapeuta que mostra que não tinha comunicação, que não tinha entendimento, que não tinha
conversa, que não tinha conexão, que às vezes era só o que a menina estava precisando naquele momento. E assim, e vem aquele pensamento, né? É tão difícil você ver um pai se conectado com a filha, ainda mais na fase da adolescência, e é tão bonito quando você vê isso. Ela elogia as atitudes do pai e depois ela reconhece como que era difícil conviver com a mãe e que ele fazia isso porque existia amor. Então assim, você vê a sensibilidade na fala da menina, a sensibilidade na fala do pai, a conexão que os dois tinham, mesmo que por telefone. E aquilo assim, dá aquela baixada de guarda em todo mundo na mesa, todo mundo se sensibiliza, é meio que aquele respiro no meio daquela tensão, onde todo mundo estava querendo se acusar, todo mundo querendo se sair melhor um que o outro. Realmente, o Vincent, que foi o primeiro que eu joguei na fogueira, foi o único que eu não vi que tinha tantos problemas ali. Não, é engraçado que até eu, que não tenho um filho, me emocionei com a cena. E assim, eu voltei à cena e foi impossível não conter lágrimas. Foi uma cena digna de aplausos. Parabéns para quem escreveu essa cena, parabéns para quem dirigiu essa cena e parabéns para os atores, principalmente para o Stephanie D, que é o ator que interpreta o Vincent, que assim, ele entregou com uma sinceridade absurda. E também pela dublagem, que assim, transmitiu, conseguiu repassar através da voz todo o sentimento. Mas, como esse filme não foi feito de flores, voltemos então para os conflitos. E aí, lembra que o Marcos tinha falado sobre a amiga e as brincadeiras? Pois bem, e não é que a amiga manda essa foto, mas aí ele já tinha feito a troca. Meio que eles acham que quem recebe a foto é o Bean. E aí você vê um bando de adolescentes. E aí eles veem a foto e começam assim a compartilhar um com o outro. A correr pela sala, sim, parece adolescentes na sala de aula. Quando pega alguma coisa, o material, e sai correndo na sala de aula. E todo mundo meio que vangloriando o Bean por ter recebido uma foto íntima de uma mulher, assim, e o Marcos meio que sem jeito, mas aí a Charlotte brinda aquela mulher que tinha mandado a foto íntima, sem saber que ela estava brindando a amiga do seu marido, porque a foto tinha sido pro seu marido. Minha gente, mas aí o que tava bom, o que tava ruim vai ficar pior. Lady Murphy, porque aí o celular do Bean, que estava com o Marcos, também começa a vibrar mensagens. Mensagens suspeitas que o Marcos, que não sabia quem era, é alguém do serviço também, gente. O pessoal, vocês usam o celular só para serviço. Se é só para serviço, então por que tem senha? Até que, não, responde. Aí você vê que o Bean começa a ficar meio tenso. Aí fica realmente bem irritado ali. Aí você vê uma outra face do Bean. Até que descobre-se que aquelas mensagens tinham cunho amoroso, afetivo. E as mensagens eram de um homem. A parceira que o Bean ia levar, na realidade, não era uma parceira. Era um parceiro. O Bean era homossexual, mas como tinha se trocado o celular, começou a se formar toda uma lore em cima de que o Marcos estava atraindo a Charlotte com um homem. Gente, aí o circo pega fogo, porque lembra o Thomas, o cara legal, se mostra um homofóbico de carteirinha. O Vincent começa a defender. Aí, nesse ponto, o Marcos meio que assim, cara, eu te odeio, mas eu vou te dar esse crédito, porque o Marcos diz, não, esse celular é meu. Mas também, se ele falasse que o celular não era dele, ele ia ter que assumir que a coleguinha ali, que mandou uma foto íntima, era pra ele. Mas aí ele defendeu o Bean, ele aguentou o cunhão ali, ele aguentou o tapão da esposa, ele aguentou os ataques homofóbicos, ele segurou o rojão ali, porque o Bean, ele ficou assim, nossa, todo mundo aqui
a grande maioria aqui é homofóbico. No Thomas falando, ai, você mentiu pra gente, tipo... Você mentiu pra gente, você escondeu... Gente, todo mundo tava mentindo ali, mentindo pros seus parceiros, pros seus amigos. E assim, tá certo, que é isso que move a maioria das pessoas. E eu tiro o chapéu pra esse filme. É o melhor filme que eu já assisti em 2025, esse ano. Mas assim, como eu tava falando com as meninas, eu não vou passar total pano não, porque quando se tirou a senha do celular pra descobrir realmente o que as pessoas estavam escondendo uma das outras, eu meio que esperava algo assim um pouco mais emocionante. As pessoas meio assim, nossa, será que você tá envolvido com tráfico de órgãos, algum crime, coisa e tal? As pessoas só sabem trair. Assim, se você não consegue ser fiel, só não esteja no relacionamento. Ou então não esteja num relacionamento monogâmico. Gente, já pensou que emocionante eu descobri que meu amigo faz parte da máfia? Cara, que da hora! A Charlotte tava ali toda mergulhada na sua dor da traição do seu marido, né? Você me traiu. A gente tá num casamento de merda. Você tá me traindo com um homem, né? Você jurou pelos seus filhos, eu tenho que aguentar a sua mãe em casa. A gente agora entende por que a gente não tem intimidade, mas aí a Charlotte também recebe uma mensagem do Facebook perguntando se a Charlotte tava de calcinha. Eu acho que quem pega é o Marcos. Se não me engano, eu acho que é o Marcos. E aí, o Marcos faz questão de ligar pro número. Gente, tava um clima naquele apartamento. Aquele apartamento se reduziu, que aí o Marcos obriga a Charlotte a ligar naquele número. Parece que a Charlotte também tinha uma brincadeira, não sei, com um anônimo aí no Facebook. Ou seja, era um casamento falido, fadado ao fracasso. Os dois arrastavam com a barriga por causa dos filhos pequenos e afogavam as mágoas em brincadeiras sexuais pela internet. E escondiam tudo no celular através da senha. Mas aí o Marcos, na frente de todo mundo, faz aquela manipulação, aquela cena toda. Então prova que não tem nada. Ele pega o celular dela e liga. Aí o cara atende. E a Charlotte tá paralisada. Mas aí vem a Marie e fala no lugar da Charlotte. Ai, sou eu. Que aí a Charlotte tá na frente do Marcos paralisada. E a Marie tá aqui e fala. Ah, não, só queria falar com você. E o cara falando. Ah, eu pensei que você queria se encontrar comigo. Não, é melhor a gente só manter isso na descrição. Não, claro, tudo bem. Você tem uma voz bonita. Gente, que situação. Nossa, e tudo porque tiraram a senha da gente. É melhor, entendeu? Deixa eu aconselhar uma coisa. Se for procurar terapeuta, não procure a Marie, não. Mas antes de tirar a senha do celular, mostrar teu celular, procura um terapeuta, procura um advogado, vai, termina, mas, gente, pra que isso? Bom, enfim, aí descobre-se que o Marcos trocou o celular com o Bin e que, na realidade, quem recebia as fotos da amiga, da colega ali, era o Marcos e que o Bin, que era o gay. Mas aí vocês pensam, o casalzinho de Instagram só teve aquele incidente? O Thomas ficou recebendo ligações da sua colega de serviço, patroa. O pessoal gosta do serviço, né? Ele é taxista. E ela tava ligando pra ele. Eu falei, nossa, mas parece que ela quer que eu faça extra, quer que eu trabalhe final de semana. Até que um colega do Thomas liga e aí ele tem que atender. Ele fala, não, chega dessa brincadeira, já deu demais. Mas aí não. Essa cena aí, todo ele homofóbico, assim, sentado no sofá. A frustração. Marcos. Ai, nossa, parece uma criança quando ela fica brava e senta no sofá pra assistir TV. Como não. assim, meu amigo é gay e tudo mais. Nossa, aí, sabe aquela criança que tá dando chilique, aí, e a mãe tem que ir lá conversar. Ai, não quero comer, não quero... Nossa. E é um amigo dele perguntando se a Leia tinha gostado do colar, da pulseira, do colar que ele tinha comprado pra ela. Aí ela toda felizinha, assim, como exibindo o colar dela. Sim. E os brincos, gostaram? Aí ele tenta dar uma desculpa. Ela, que brincos? Aí ele dá uma desculpa, desliga ela. Que brincos, Thomas? Que brincos? A minha orelha nem furada é. Por isso que eu não te dei. Mas
Que brincos são esse? Aí nisso liga a colega de serviço, a chefe dele, não sei. E aí a Leia que pega e põe ela pra falar. Lembra que eu disse que o Thomas estava empenhado em ter um filho? Pois é. Ele engravidou. A mulher errada. A Lia corre pro banheiro. A Charlotte vai atrás. Aí você vê a Marie indo atrás dele. Cata o homem pelo colarinho. Leva pro escritório. O escritório que a Charlotte tinha entrado pra tirar a calcinha. Taca-lhe um tapa na cara. E na hora que eu pensei, é isso aí, união feminina. Mas aí a Marie vai lá e arranca os brincos. Meu Deus do céu, gente! Que é mais que falta acontecer? É morte. Só falta mesmo assassinato ali. E aí eu volto a perguntar, vocês participariam de um jogo? Vocês têm alguma coisa pra esconder no celular de vocês? Sem ocultar a mensagem, sem ocultar aplicativo, sem pôr em modo avião, sem nada, hein? Gente de Deus! Mas não vai acabar isso não? Aí a Marie volta pra sala. Thomas volta pra sala e o Vincent olha pro Thomas, que é amigo dele, olha pra esposa dele, vê que tá sem os brincos e cara. E aí tudo aconteceu porque todo mundo entrou na brincadeira de tirar a senha do celular. E aí eu volto a perguntar, você aceitaria a participar de uma brincadeira que consta em tirar a senha do seu celular e colocar em cima da mesa? No final dessa brincadeira, vocês continuariam juntos e amigos? No final desse filme, será que todo mundo continuou casado e amigos? Até que ponto a senha no celular ela é usada para proteger a privacidade das pessoas e até que ponto ela é usada para ocultar atividades e comportamentos que as outras pessoas têm e não quer que as demais descobrem. Lembrando que invadir o celular das outras pessoas é crime. Esses vídeos aí que ficam circulando nas redes ensinando você a clonar celular, a clonar o Instagram, o WhatsApp, é crime. Não se deve fazer isso. E a simbologia da selfie. No meu entendimento, eles não conseguiram tirar a selfie porque quando você vai tirar uma selfie para colocar na rede social, o que você quer mostrar? Quer mostrar que tá todo mundo bem? Pelo menos fingir, né? Tipo, ô fulano, dá pra ficar quieto que eu tô gravando um Reels Good Vibes aqui? Que saco! Não é mais ou menos isso? Sorri pra foto, depois fecha a cara. Então, quando o Bin tava tentando tirar aquela selfie ali, era pelo menos pra fingir que tava todo mundo bem. Mas ninguém tava bem ali, nem consigo mesmo, nem com seus cônjuges, nem entre amigos. Então aquela selfie não tava conseguindo sair pra ser postada. Esse foi o meu entendimento. Agora a Helena... O meu entendimento foi um pouco diferente, porque como o Bin é um personagem que as pessoas lá não tinham muita simpatia com ele, tido como piada, ninguém se importava muito com ele, então ninguém queria tirar a selfie mesmo, porque pra ele era importante tirar a selfie, mas ninguém se importava com ele verdadeiramente, ninguém queria tirar a foto, ninguém tava valorizando o que era importante pra ele. O amigo excluído. Então, é importante pra você, mas não é importante pra gente, então... É, tipo assim, eles queriam tirar foto sim, não com o Bin. Pode ser até. E aí? O que vocês acham? Vocês têm um outro ponto de vista em relação a selfie? Deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixem a curtida de vocês. Caso vocês não sejam inscritos, considerem se inscrever. Tenho certeza que tem conteúdo aqui que vocês vão gostar. E vão vir mais conteúdo aí pela frente, que eu tenho certeza que vai ser do agrado de vocês. E se vocês têm algum filme que vocês gostariam que eu comentasse, série ou algum episódio de série, deixem aí nos comentários também. Vão lá na comunidade, que a gente sempre tá ativa por lá, postando as coisas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!